Bom dia, irmãos. Bom dia a todos os queridos irmãos aí da Igreja no Brasil. Saudações aqui de Houston. Com muitas saudades que eu inicio agora essa mensagem. E hoje eu queria falar um pouco sobre a unidade no corpo de Cristo. Eu escolhi esse tema por duas razões. Uma, porque hoje a gente vive um mundo bastante dividido, né? Com tanta divisão, seja ela na área política, na área da pandemia, aqui nos Estados Unidos, eleições, será que vai dar democratas, será que vai dar republicanos? Aí no Brasil você tem os prós e os contras, o governo. Na questão da pandemia, a gente está dividido, será que temos que usar máscara, não temos que usar máscara, pode abrir, não pode abrir escola, questões do racismo, enfim, muitas divisões, né? E também eu escolhi esse tema porque eu acho que em breve nós estaremos voltando aos cultos presenciais, e então eu acho que a unidade no corpo de Cristo é algo que tem que ser lembrado, né? Nós precisamos lembrar a importância do corpo de Cristo, a importância da nossa união, né? Da unidade no corpo de Cristo. Então, eu gostaria de, primeiramente, falar um pouco sobre uma grande bênção que nós tivemos aqui em Houston. Recentemente, a Isabela e o Lucas vieram passar um tempo conosco. Foi realmente uma grande bênção ter a família reunida, e já que nós vamos falar de unidade, foi muito bom ter a família unida e reunida após muito tempo longe uns dos outros. Por razões talvez não tão boas, os trouxeram aqui para Houston. O Lucas porque as aulas foram canceladas, as aulas presenciais. Então desde março ele veio aqui para Houston e ficou conosco. E a Isabela também, em função da pandemia, ela infelizmente perdeu o emprego e aproveitou para estar aqui conosco. Então nós ficamos juntos aqui mais ou menos 40 dias. Foram dias de muita bênção, muita alegria, muita risada, momentos em que pudemos caminhar juntos, fazer as refeições juntos, jogar juntos. Foram momentos realmente muito bons. Infelizmente, eles tiveram que voltar. Bom, infelizmente para nós, mas felizmente para eles, né? O Lucas vai voltar a treinar, vai voltar, as aulas ainda estão online, mas ele também conseguiu um estágio lá em San Diego, então ele voltou para a Califórnia. E a Isabela, durante esse período que ela esteve aqui, ela fez uma entrevista e conseguiu um novo emprego, então ela também teve que voltar. Mas o que eu queria falar é um pouco sobre essa importância da união. Assim como para nós foi muito bom esses dias, esses momentos juntos, eu queria falar um pouco sobre também a importância da união no corpo de Cristo. Eu falei que o Lucas voltou para a Califórnia, nós o levamos de volta, e a razão porque nós fomos com ele é que ele está num período de transição de apartamentos lá. Ele não mais mora no campus da universidade, mas ele vai estar dividindo um apartamento com outro brasileiro que está vindo estudar aqui também, então, que aí no Brasil a gente chama meio de república, né? Mas só que eles estão indo para um apartamento que não tinha nada, né? Não tinha nada. Então nós fomos lá para ajudá-lo nessa transição para o apartamento. E nós fomos, obviamente, apartamento de estudante. Nós não queríamos gastar muito dinheiro. Nós fomos numa loja aqui nos Estados Unidos chamada IKEA, onde você compra móveis,
todos os equipamentos para casa, em partes. Você compra em caixas e você monta, é quase como um kit móveis, né? Você compra cada parte e monta aqueles móveis. E eu aprendi algumas lições ao estar ajudando o Lucas na montagem do apartamento deles. Uma delas é que eu não tenho muita paciência, talvez, em montar as coisas, mas o ponto mais importante não foi esse, mas sim que cada peça individual, ela só tem valor quando conectadas às demais partes. As peças vêm individualmente, mas elas só têm valor quando elas estão juntas. E somente unidas, elas conseguem mostrar o propósito daquele imóvel. Nós compramos uma mesa de jantar com as cadeiras. Cada pé daquela cadeira não tem muito valor isoladamente, Mas à medida que você coloca as 4 pernas junto com o assento e o encosto, e usa o parafuso para prender cada perna, aí você vê o propósito de cada uma daquelas partes, então o propósito é sentarmos. E a gente pode fazer uma analogia semelhante ao corpo de Cristo, que ele só alcança o seu propósito quando nós estamos unidos. Eu amo o que Jesus disse sobre unidade numa passagem de João 17, 20 a 23. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias, lá em João 17, capítulo 17, 20 e 23. Jesus disse: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, qual o ponto principal da passagem aqui? Quando Jesus diz que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Qual o propósito da unidade? Para que o mundo saiba que tu me enviaste. O grande propósito da unidade era para que soubessem que Deus enviou o seu Filho. Numa casa onde pai e mãe brigam, dificilmente os filhos vão querer ouvir aos pais. Da mesma maneira, numa igreja ou no corpo de Cristo, onde não há unidade, onde os irmãos brigam, dificilmente a gente vai conseguir passar a mensagem de Jesus aos outros, Então, nesse momento em que nós estamos separados fisicamente, mas que em breve eu acredito que nós vamos estar novamente juntos, o tema unidade eu acho que é bastante importante. E nós precisamos lembrar, então, o propósito de nos reunirmos, Lembrando que somos vários membros, mas membros de um só corpo, Levando a um único Deus, Louvando a um único Deus e dentro de uma única fé, Então a importância da unidade no corpo de Cristo, ela é muito grande. E por que a gente deve então lembrar da unidade? Como eu falei antes, o mundo está muito dividido e eu acho até que o mundo vai querer sempre estar dividindo a igreja, Existem forças que estão tentando dividir a igreja, mas o mundo só vai conhecer Jesus se nós estivermos unidos,
A outra passagem também que é poderosa e que fala sobre a importância da unidade está lá no livro de Efésios, capítulo 4, 1 a 7. Se vocês puderem abrir lá em Efésios 4, 1 a 7, a gente vai ler junto. E antes até de ler, vamos, como eu falei, lembrar que logo estaremos juntos. Eu acredito muito nisso, que logo nós vamos estar juntos fisicamente, vamos estar podendo cantar juntos, vamos poder estar contribuindo juntos, fazendo a ceia juntos, podendo louvar a Deus juntos, né? E então, lembre-se da importância da união, né? Lembre-se que se nós tivermos um culto onde os irmãos cantam em união, né? Estão em união, nós vamos poder ser exemplo para os futuros visitantes que vão estar lá, né? Como aquela canção diz, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam em união, né? Todas essas, cantar é importante, fazer a ceia é importante, mas eu acho que os futuros visitantes serão atraídos a Deus se encontrarem uma igreja onde os irmãos vivem em união, né? Não há nada mais importante do que a unidade no corpo de Cristo. Mas vamos lá para a nossa leitura. Então, no livro de Efésios 4, 1 a 7, agora o apóstolo Paulo falando. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Veja então a importância da unidade. E nessa passagem, a gente encontra 4 chaves, né? A gente encontra algumas chaves para a unidade do corpo de Cristo. E eu queria falar um pouco sobre essas chaves. Eu consegui identificar 4 chaves, ou 4 palavras aí que seriam importantes para nós mantermos a unidade no corpo de Cristo. Primeira delas, como diz a passagem, sejam humildes. Sejam humildes. O que a gente quer dizer com humildes aí dentro do contexto dessa passagem? Eu entendo que ser humilde, nesse caso, é reconhecer, por exemplo, o erro, né? Talvez eu esteja errado, né? Exige bastante humildade para a gente reconhecer quando nós estamos errados, né? A pessoa que não tem humildade, né? A pessoa que acha que está sempre certa, vai ser difícil existir uma união num grupo onde existe uma pessoa que acha que ela está sempre certa. Então, eu acho que humildade dentro do contexto do corpo de Cristo significa a gente entender que talvez a gente vai errar, ou que talvez a gente esteja errado, né? Que talvez nem sempre nós vamos estar certo, né? E reconhecer o erro pode ser um grande instrumento para a união do corpo. Existe uma grande dose de humildade quando nós reconhecemos que somos falhos e podemos errar e estar errado algumas vezes. Uma segunda chave que a gente enxerga aí na passagem.
A passagem diz: sejam dóceis, né? Vamos ser gentis, né? Seja gentil. Existe aquele provérbio 15:1, provérbio 15:1, que diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A resposta calma desvia a fúria. Já não aconteceu com vocês? Muitas vezes vocês, quem aqui já trabalhou com atendimento a público, muitas vezes você já pegou um cliente, alguém que já vem com pedras na mão, né? Por alguma razão ele está muito bravo e já começa a conversar com você de maneira grosseira. Se você responder na mesma moeda, essa conversa só vai escalar e piorar. Se você responder com uma palavra dócil, mostrando que você está ali tentando resolver o problema dele, e usar palavras dóceis para diminuir o tom daquela conversa, você aprende que talvez consiga chegar numa resolução e vai conseguir também fazer com que a pessoa que começou falando muito nervosa também consiga se acalmar. E o contrário também é verdade, né? Muitas vezes nós estamos numa conversa e aí nós usamos uma palavra que pode machucar a outra pessoa. A pessoa está dando uma opinião que talvez você não concorde e você diz: não, você está errado, ou não seja burro, né? Será que você não entende que o correto é isso? Se você usar esse tipo de linguagem ou esse tipo de palavra, essa conversa não vai levar a lugar nenhum. O que vai é simplesmente distanciar ainda mais vocês dois, né? Então, a palavra dócil, como diz a passagem, sejam dóceis, é extremamente importante. E ainda que eu discorde da pessoa que estiver falando comigo. Como eu falei, pode ser que você não concorde com o que a pessoa está falando, mas a maneira como você vai levar essa conversa vai determinar se vocês vão sair dali unidos ou ainda mais distantes. Palavras sábias para manter a união no corpo de Cristo. Uma terceira chave, e essa daqui ainda mais difícil, terceira chave que a gente enxerga aí na passagem é: sejam pacientes. A passagem diz, né, Paulo falando para a igreja em Éfeso, que eles deveriam ser pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Muitas vezes a gente usa a palavra paciência, ou que eu sou paciente o tempo todo, né? Temos que ser pacientes no trânsito, temos que ser paciente com os filhos, temos que ser paciente no trabalho. Tenha paciência, né? A tua promoção vai chegar um dia. Então a gente usa a palavra paciente o tempo todo. Mas dentro desse contexto aqui da passagem, né? Dentro do contexto do corpo de Cristo, eu entendo, como ele diz, paciente, suportando-vos uns aos outros. Acho que o fato dele usar a palavra paciente como uma chave para manter a união significa que não vai ser sempre fácil, né? E que provavelmente vai levar tempo para a gente desenvolver a paciência ou desenvolver a união entre os irmãos. Não vai ser sempre fácil, né? Sejam pacientes uns com os outros, né? De que forma? Muitas vezes segurando a língua, muitas vezes segurando os dedos, né? Hoje em dia, com a mídia social, a gente recebe mensagens, a gente recebe vídeos, às vezes a gente recebe
mensagens que a gente não concorda, e muitas vezes a nossa primeira reação é já querer responder e impor a minha opinião, né? Querer responder e fazer com que a outra pessoa se sinta mal naquilo que eles escreveram que você não concorda. Dentro do corpo de Cristo, vão ter pessoas que não vão concordar com aquilo que você acredita. Não quanto aos temas que são importantes, mas existem muitas, podem existir diferenças entre os irmãos, mas isso não significa que você tenha que se separar, ou que nós vamos ter que ter paciência. Vão ter irmãos mais jovens na fé, que às vezes não entendem ainda tudo sobre a vida cristã. Você, como irmão talvez mais sábio, com um pouco mais de experiência na fé, tem que ter paciência para ensiná-los, assim como você também foi ensinado. Então a paciência é algo extremamente importante para que a gente possa ter uma relação de paz dentro do corpo de Cristo. Lembra, suportando-vos uns aos outros. De que forma? Com amor, né? A paciência demanda uma grande dose de amor. Se eu não tiver amor, dificilmente eu vou ser paciente com o meu irmão. E uma quarta chave, se vocês acham que as três que nós já olhamos são difíceis, essa ainda mais difícil. Diz lá: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Eu estaria feliz se a passagem só falasse: façam um esforço para conservar a unidade do Espírito. Tente fazer um esforço para conservar a unidade do Espírito. Mas não, a passagem está falando, e a palavra importante aqui é todo. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Né? Se fosse só, vamos tentar manter a unidade do Espírito. Não, é todo o esforço. É extremamente importante que nós façamos um esforço grande para manter a unidade do Espírito. Pensa em Jesus. Qual foi o esforço que Jesus fez para te salvar, né? Pensa qual foi o preço que ele pagou, né? Para manter a igreja dele unida. Nós recebemos graça e nós temos que passar graça. No corpo de Cristo, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Vou revelar uma coisa para vocês que vocês já devem ter percebido. A perfeição só vamos encontrar na próxima vida. Perfeição nós só vamos encontrar na próxima vida. Então, é preciso que a gente faça um esforço para conservar essa unidade, porque eu não sou perfeito e você não é perfeito. Em algum momento, nessa nossa caminhada, até a vida eterna, nós vamos pisar na bola com o irmão, por mais das boas intenções que nós tenhamos, ao convivermos com os irmãos, seja no culto da igreja, seja num estudo, seja fora do prédio da igreja, pode ser que em algum momento eu faça alguma coisa que pode machucar um irmão. Às vezes até eu não vou perceber isso, até que aquele irmão venha falar comigo, ou então não vou perceber isso depois de alguns anos. Eu só vou perceber isso. Mas o importante é nós lembrarmos que nós estamos juntos nessa caminhada, nessa jornada. Nós temos um alvo comum. Não somos perfeitos, vamos errar, vamos ter as nossas diferenças, vamos discordar, mas vamos fazer tudo isso com
respeito, com doçura. Vamos ser humildes para aceitar que podemos errar, podemos machucar um irmão. Mas se nós tivermos amor para chegar naquele irmão e pedir desculpa, né, esse corpo vai ficar mais forte, né? É como muitas vezes você reúne em grupos, né? Não sei quem já participou de grupos de trabalho, quando nós nos reunimos, e pessoas de com diversas histórias diferentes. Depois que eles passam um tempo juntos, e às vezes você conhece um pouco mais da história daquela pessoa, você passa a ter uma empatia maior. Aquela pessoa, às vezes, ela é grosseira, mas talvez ela tenha tido um histórico de abuso dos pais, por isso ela tem um pouco essa atitude mais grosseira. Se você tiver amor e puder dar o tempo para entender, né, por isso a paciência leva tempo, você entender um pouco o histórico daquela pessoa, talvez você saia dali com um amigo, né? Alguém que parecia a princípio ser um inimigo, não, na verdade ele pode se tornar um amigo seu. Então, dentro do contexto da igreja, isso é ainda mais válido, né? Então, se todos seguimos a mesma fé e lemos a mesma Bíblia, muitas vezes você pode se perguntar, né? Por que parece ser tão difícil a unidade, né? Quando nós temos a mesma instrução, a mesma fé, né? Todos nós estamos lendo ali a mesma Bíblia, mas muitas vezes ainda assim é difícil, né? Eu acho que uma das razões é porque hoje nós vivemos num mundo que nós sabemos muito mais sobre os outros, né? A mídia, como eu falei, a mídia social, todo mundo postando coisas sobre si mesmo, e aí a gente acaba revelando um pouco mais da nossa vida e pode causar um pouco mais de conflito quando você vê que uma pessoa posta uma mensagem e ela defende muito uma opinião. A gente muitas vezes é muito passional nas defesas daquilo que acreditamos. Quando você traz isso para o corpo de Cristo, sabendo dessas ideias, né? Muitas vezes essas pessoas, às vezes isso pode ser algo de conflito, né? E como eu falei também, muitas vezes a gente carrega experiências diferentes, né? Distintas, mas nós crescemos mais próximos se nós permanecermos juntos. Dentro do corpo vão existir diferenças, mas se nós nos mantivermos unidos, uns preocupados com os outros, uns procurando ajudar os outros, essa união vai nos tornar mais próximos, né? Vamos lembrar que nada pode nos separar do amor de Deus. Quanto mais juntos nós estivermos, né? Quando eu puder contar com o apoio do irmão, mais forte nós vamos ser. E eu deixo aqui então uma pergunta final para nós refletirmos, né? Vamos nos juntar? Vamos deixar de lado as nossas diferenças e nos unir? Acho que essa tem que ser a pergunta que eu deveria refletir. Eu quero me juntar? Vamos fazer um esforço para nos juntarmos e deixarmos de lado as nossas diferenças, para que nós tenhamos uma igreja, um corpo de Cristo bem mais forte, assim como um casal tem as suas diferenças, mas se eles tiverem o compromisso com Cristo, esse casamento vai estar baseado em algo forte, né? Eu e a Priscila temos nossas diferenças? Claro que sim, mas nós temos também um compromisso que nós fizemos com Cristo, né? E esse compromisso é que nos leva a suportar um ao outro
e a ter paciência e a ter amor um pelo outro, apesar das nossas possíveis diferenças, apesar dos nossos históricos diferentes. Existe um compromisso, existe algo comum e nós estamos focados num único objetivo, que é irmos juntos, né, para o céu. Essa deve ser também a atitude dos irmãos dentro do corpo de Cristo. Diferenças vão haver, mas nós estamos juntos nessa viagem, né, nessa caminhada. Vamos então nos manter unidos, assim como nós fomos unidos com Cristo, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe esse teu domingo, que Deus abençoe a sua caminhada até o céu e que nós possamos fazer essa caminhada juntos, porque juntos, assim como nós aprendemos nas passagens, nós iremos seguir mais fortes. Amém? Um grande abraço a todos.